2025 veio e se foi, e ao longo do ano vimos muitos mistérios se apresentarem. Alguns foram resolvidos, outros ainda frustram os investigadores. Mas eles e as famílias das vítimas ainda esperam que respostas sejam encontradas nos próximos meses. Número 20. O desaparecimento de Xiu Ashu, de 79 anos, é apenas um dos muitos casos de pessoas desaparecidas em 2025 que continuam sem solução. A família dela fez vários apelos ao público para que qualquer pessoa com informações sobre seus últimos movimentos ou paradeiro atual se manifeste. Até agora, nenhuma pista foi encontrada sobre o que aconteceu com ela. Em dezembro de 2025, Shu foi diagnosticada com demência, então ela recebeu cuidados do marido e do filho enquanto morava em Great Neck, Nova York. No dia em questão, ela saiu de casa localizada na rua Oakley por volta das 3 da tarde. Possivelmente para dar uma caminhada, mas ela não voltou. A família dela começou a se preocupar com sua segurança, mas quando não conseguiram encontrá-la ou entrar em contato com ela, chamaram a polícia naquela mesma noite para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Eles explicaram que Shu fala pouco inglês e que ela pode ter dificuldade para encontrar o caminho de volta para casa devido à sua condição. Infelizmente, não foi possível rastrear Shu pelo celular, pois ela o deixou em casa quando saiu naquele dia. Além disso, o rastreador de localização que foi colocado em seus tênis também não foi útil, pois ela não calçou esses sapatos antes de sair de casa. Vale lembrar que não é a primeira vez que Shu se afasta da casa da família, mas é a primeira vez que sai sem levar dispositivo de rastreamento, sugerindo que apenas esqueceu. O período mais longo em que ela ficou fora de casa recentemente foi de 12 horas, e naquela ocasião ela conseguiu voltar sozinha sem qualquer ajuda. Há preocupações reais de que Shu possa ter ficado desorientada ou confusa enquanto estava longe da família e que ela possa estar tentando encontrar o caminho de volta. Como fala principalmente mandarim, pode ter dificuldade para se comunicar com outros. A família dela teme que ela esteja enfrentando uma emergência médica e disseram que, se lhe oferecerem ajuda, ela pode recusá-la. Em um apelo ao público, eles disseram que ela normalmente anda em um ritmo acelerado e frequentemente pode ser vista conversando sozinha, o que pode ajudar na sua identificação. Autoridades pediram que moradores de Great Neck chequem sistemas de segurança caso Shu apareça nas gravações. Se recebidas, essas imagens podem ajudar a identificar seus últimos movimentos. Os investigadores disseram que Shu pode tentar ir sozinha para Bayside, em Queens, mas não houve relatos de avistamento na região. Enquanto isso, o Departamento de Polícia do Condado de Nassau pediu que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Shu entre em contato pelo número 516573747. Número 19. Michael J. Small, de 79 anos, está desaparecido de Abington, Virgínia, desde março de 2025, e a polícia está cada vez mais preocupada com o seu bem-estar, já que nenhum sinal dele foi encontrado nos meses desde o seu desaparecimento. Em 2022, Michael mudou-se para a casa de repouso Green Acres, em Abington, após ser diagnosticado com demência. E lá, ele recebeu os cuidados de que precisava e permaneceu lá pelos últimos 3 anos. Na época do desaparecimento, a família já havia decidido transferi-lo para outra instituição. Mas antes que pudessem agir, souberam que ele não estava mais lá e a equipe não sabia por onde começar. Foi sugerido que ele talvez esteja tentando ir para Charlotte, na Carolina do Norte, onde morava antes de entrar na instituição. E devido ao seu diagnóstico, ele pode ter se perdido e agora não consegue encontrar o caminho de volta. Devido à idade e condição médica, Michael é considerado em risco, pois pode não conseguir se cuidar sozinho, longe da família e cuidadores. Por isso, é fundamental que ele seja encontrado o quanto antes para que possa ser levado de volta em segurança. Graças às imagens de câmeras de segurança que foram posteriormente obtidas pela polícia, sabe-se que ele saiu do Green Acres sozinho e a pé no dia 24 de março de 2025.
As imagens mostram ele saindo por volta das 16 horas e uma testemunha disse tê-lo visto perto da farmácia do Michael às 18h30. Questionados sobre o motivo da viagem para Charlotte, a família disse que a irmã dele mora lá. Ele já havia falado sobre viajar para lá no passado e ficou tão obcecado em ver a irmã novamente que tinha o hábito de sempre carregar o endereço dela no bolso, onde quer que fosse. Após ser dado como desaparecido, organizaram uma busca. Teve participação do Departamento de Polícia de Abingdon, Gabinete do Xerife do Condado de Washington, Virgínia, Polícia Estadual da Virgínia, Corpo de Bombeiros de Abingdon, Departamento de Serviços Sociais da Virgínia e outros. A filha de Michael, Carrie, contou ao veículo de notícias que a família também procurou por ele, em Bristol, conversando com pessoas em situação de rua na esperança de que alguém o tivesse visto. Ela disse que Michael era acostumado a longas caminhadas e trilhas, então poderia ter ido longe antes de notarem seu desaparecimento. A família dele ficou sem áreas para buscar e pede que, caso alguém tenha sugestão de onde continuar as buscas, entre em contato. Carrie explicou que os moradores do Green Acres podem entrar e sair quando quiserem e que, quando Michael saía para caminhar sozinho, um funcionário sempre o encontrava rapidamente e o trazia de volta à instituição. Enquanto isso, a instituição pediu desculpas à família pelo desaparecimento dele e o proprietário lhe ofereceu $1.000 de recompensa por informações que levem ao paradeiro de Michael. Michael é conhecido por ter breves momentos de lucidez e teme-se que ele tenha sido pego carona com um motorista nesse período. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, por favor entre em contato com a Central de Despacho do Condado de Washington pelo número 2767627. Número 18. Quando alguém desaparece na natureza, é fundamental encontrá-lo rapidamente, principalmente se não tiver suprimentos ou equipamentos para sobreviver por muito tempo. A família de Robert Weaver, de 59 anos, está desesperada por pistas sobre seu paradeiro e as autoridades também demonstram preocupação com sua segurança. Robert trabalha no Serviço Nacional de Parques e tem muita experiência em atividades ao ar livre. O fato de ele não ter entrado em contato com amigos e familiares gerou grande ansiedade, pois seu desaparecimento súbito não condiz com seu comportamento. Sabe-se que, no dia 24 de junho de 2025, Robert estava passando um tempo na cabana de uso público de Dorishan Bay, que fica próxima ao lago Skylac. Ele não estava de serviço e decidiu passar o dia na cabana durante seu tempo livre. A mãe disse aos investigadores que Robert ligou reclamando que não estava gostando de ficar na cabana. Ele comentou que talvez buscasse outro local para trilhas e provavelmente iria para a região superior do rio Kenai. Quando ele foi dado como desaparecido após não aparecer no turno de trabalho, buscas começaram com unidades caninas drones, helicópteros, botes e barcos, mas nenhum sinal de Robert foi encontrado inicialmente. Em 28 de junho, as equipes de busca acharam a primeira pista. A mochila de Robert foi achada no alto rio Kenai após ficar presa em troncos. Isso indica que ele seguiu com o plano de achar outro local para acampar. O carro dele foi achado em 1º de julho, mas os investigadores não encontraram nada útil ao revistá-lo. Buscas foram realizadas na região do alto rio Kenai, mas novamente sem sucesso. Embora os investigadores tenham declarado acreditar que ele ainda possa estar naquela região. A busca foi oficialmente encerrada no dia 24 de junho, mas as autoridades afirmaram que mais buscas serão coordenadas no futuro. Essas serão conduzidas pelo Serviço Nacional de Parques e pelos Parques Estaduais do Alasca, com o auxílio dos policiais estaduais do Alasca. A mãe de Robert iniciou desde então uma campanha no GoFundMe, já que os pertences e o veículo de Robert precisam ser trazidos de volta para casa. Segundo a mãe, esse esforço custará caro para eles. Até agora, a campanha arrecadou pouco mais de $2.000. Ela disse que escreveu ao presidente e ao senador de seu estado, Jerry Moran, pedindo o envio de mergulhadores profissionais para as áreas onde Robert possa estar, mas não obteve resposta.
Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação sobre o caso de Robert, pedimos que entre em contato com a sede do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kenai pelo telefone 907-262-7021. Número 17. Fred Van Valkenburg, de 63 anos, desapareceu na parte final de 2025, mas o caso dele continua sem solução, já que sua família, amigos e as autoridades não conseguiram localizá-lo. Eles pediram ajuda ao público, esperando que o caso seja resolvido. Em novembro daquele ano, Fred morava em Port Charlotte, Flórida, e foi visto pela última vez saindo de sua casa na Bear Avenue. Ele deveria voltar ao trabalho no dia 2 de dezembro, mas não fez isso. Após a família ser informada sobre o desaparecimento de Fred, sua mãe entrou em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Desde então, as autoridades tentaram localizá-lo, mas tiveram pouco sucesso. Curiosamente, sua esposa não comunicou o desaparecimento dele, mesmo ele não retornando para casa e havendo preocupação com sua saúde, pois Robert precisa tomar insulina diariamente. Acredita-se que ele já tenha ficado sem insulina até agora, então é muito importante que ele seja encontrado para que possa receber a medicação de que precisa. As autoridades afirmaram que alguns aspectos do caso de Robert parecem fazer muito pouco sentido, e seu filho Dylan acrescentou que considera o desaparecimento do pai suspeito e fora do perfil dele. Após o registro do desaparecimento, a polícia revistou a casa de Fred e sua esposa, encontrando carteira, carro, chaves e celular. Não se sabe por que ele sairia de casa sem esses itens, especialmente o celular, já que normalmente mantinha contato com a família. Se ele tivesse levado o celular, talvez fosse possível rastrear seus movimentos, mas não é. As autoridades fizeram buscas no Veterans Park, perto de Edgewater, mas mesmo com cães farejadores, nenhuma pista foi achada. Vale ressaltar que um bilhete foi encontrado na casa do casal após o desaparecimento de Fred, mas a polícia se recusou a divulgar o conteúdo ou mesmo se ele era o autor. Ele foi visto pela última vez caminhando pela Avenida Bear, perto de casa, mas seus movimentos depois disso são incertos. Dylan ficou surpreso ao receber uma ligação do escritório do xerife local, que o informou que seu pai estava desaparecido já fazia 3 dias. Seu tio Randy registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento sem explicação de por que a esposa de Fred não fez isso quando ele sumiu. Embora o desaparecimento pareça suspeito para a família dele, a polícia afirmou que não suspeita de crime no caso de Fred e não acredita que haja envolvimento de algum elemento criminoso. Qualquer pessoa que tenha visto Fred ou que tenha alguma informação sobre o caso dele deve entrar em contato com o gabinete do xerife do Condado de Charlotte pelo telefone 941-639-2101. Número 16. Adib Ed Rohana, de 69 anos, é bem conhecido na comunidade de Vestal, em Shenango, Nova York. Na época do seu desaparecimento, ele já morava na região há 3 décadas, e seu negócio, uma concessionária de carros usados chamada Cars R Us, era um ponto conhecido na área há 20 anos. Por isso, seu desaparecimento repentino e inexplicável chocou a comunidade, e apesar dos esforços deles e dos investigadores, ele ainda não foi encontrado. A polícia agora pediu que qualquer pessoa com informações sobre o caso se manifeste, para que os 5 filhos de Adib possam finalmente encontrar algumas das respostas que estão procurando. A última vez que Adib foi visto foi por volta do meio-dia do dia 11 de janeiro de 2025, enquanto ele estava em sua concessionária, que fica na rua Upper Front. A família dele ficou preocupada quando ele não voltou para casa naquele dia, e quando ainda não tinham notícias dele, até o dia 14 de janeiro, decidiram entrar em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Um dos primeiros passos da investigação foi verificar os registros telefônicos dele e, surpreendentemente, foi descoberto que o telefone de Adib foi atualizado às 18 horas, no dia em que sumiu, enquanto estava perto da concessionária. Poucos minutos depois, ele foi desligado e não foi mais ligado desde então.
Depois que a família dele fez um apelo emocionante ao público, algumas pistas foram recebidas e investigadas, mas nenhuma dessas dicas levou à localização de Adib. Os detetives analisaram todas as informações para tentar reconstruir os passos do homem desaparecido após sair da concessionária. Mas nenhuma filmagem útil de câmeras de segurança foi encontrada, e ainda não se sabe se ele saiu por vontade própria ou se foi vítima de algum crime. Os investigadores têm certeza de que alguém na comunidade de Vestal sabe o que aconteceu com Adib, mas essa pessoa não se apresentou, deixando a investigação parada, já que nenhuma outra pista foi encontrada. Para incentivar quem tem informações, a família ofereceu recompensa de $20 mil a quem ajudar a polícia a encontrar Adib. Apesar da recompensa, ninguém trouxe esse tipo de informação. Quem viu Adib ou puder ajudar a polícia a encontrá-lo deve ligar para a linha de denúncias do gabinete do xerife do condado de Broome pelo número 6078196. Número 15. Há uma preocupação real com o bem-estar de Eric Thomas Putnam, de 36 anos, que está desaparecido desde 4 de abril de 2025. Os investigadores divulgaram o máximo de detalhes sobre o caso e alguns são muito preocupantes. Eric é natural de Ocala, na Flórida, e quando desapareceu, ele trabalhava na Marion Pneumatics and Hydraulics, que fica na Magnolia Avenue. Ele foi visto lá durante seu turno no dia do desaparecimento e nenhum colega teve notícias dele desde então. Poucos detalhes estão disponíveis no caso de Eric, mas sabe-se que existem preocupações reais com sua segurança devido a algumas pistas que foram encontradas desde o dia em que ele desapareceu sem deixar rastros. Em 7 de julho, 3 meses após o desaparecimento, a mãe de Eric, Rebecca Sanchez, recebeu uma ligação de alguém que tinha visto o carro dele, mas as informações só aumentaram sua preocupação com a segurança do filho. Disseram a ela que o carro dele foi incendiado antes de ser achado na East Anderson Street, número 1224 em Orlando, e rebocado antes da análise dos investigadores. Foi sugerido que alguém incendiou o veículo para se livrar de qualquer possível evidência que estivesse presente, mas isso continua sendo apenas uma teoria, já que nenhum outro sinal de crime foi encontrado. A família dele pediu à comunidade do condado de Marion que qualquer um com informações sobre o ocorrido naquele dia avise a polícia imediatamente. A área onde o carro dele foi encontrado foi analisada, mas nada útil foi recuperado. Ninguém viu a causa do incêndio, então continuou desconhecido se isso foi feito de propósito ou se o carro estava apenas com problemas elétricos que fizeram com que pegasse fogo. Também não se sabe se Eric estava no local quando o incêndio começou, se saiu a pé de veículo ou foi levado contra sua vontade por razões ainda desconhecidas. Qualquer pessoa que saiba por que o carro de Eric foi incendiado ou que queira relatar um avistamento dele deve entrar em contato com o escritório do xerife do condado de Marion pelo telefone 3527328181. Número 14. Não é incomum para Taina Noresca, de 27 anos, sair de casa de vez em quando em Lawrenceville, Geórgia, mas ela sempre voltava depois de 1 ou 2 dias. Segundo a família, o sumiço de Taina em 1º de maio de 2025 gerou grande preocupação, pois desde então não tiveram mais contato com ela. Sua meia-irmã, Natifa Charles, declarou durante uma coletiva de imprensa que ela e o resto da família de Taina esperavam que ela voltasse naquele dia ou no seguinte, mas isso nunca aconteceu. Eles ficaram mais preocupados com a segurança dela. Ela saiu de casa na tarde do dia 1º de maio e foi observado que ela estava levando alguns de seus pertences pessoais. Ela não informou para onde ia nem seus planos, deixando os investigadores com a tarefa de descobrir se decidiu ficar longe de casa por vontade própria ou se algo ruim ocorreu. Amigos e familiares afirmam que ela jamais deixaria os 2 filhos e consideram seu desaparecimento totalmente fora do normal para ela. Após aberto o caso de desaparecimento, investigadores examinaram a conta bancária e registros telefônicos de Taina, mas não houve atividade desde o dia do sumiço.
Depois, vasculharam as redes sociais dela por pistas, mas não acharam nada e não houve acessos desde aquele dia. Sabe-se que ela foi a pé até a Grayson Highway, onde câmeras de segurança a flagraram empenhando o celular por dinheiro. Isso deixou muitas perguntas sem resposta, como por que ela precisava do dinheiro e se ela planejava deixar a região e nunca mais voltar sem avisar nenhum de seus entes queridos. Ao serem informados sobre essa transação, a família dela afirmou que no passado ela já havia falado sobre se mudar para Houston, e os investigadores têm mantido contato com policiais da região de Lawrenceville caso Taina seja vista por lá. Apesar de parecer que ela saiu por vontade própria, a família de Taina segue não convencida. Apesar de já ter saído antes, em todas as vezes levou os filhos, e a família teme que ela possa ter sido vítima de crime. Curiosamente, a família não comunicou seu desaparecimento de imediato. Só após 4 dias de desaparecimento é que o namorado com quem ela morava procurou as autoridades sem explicar o motivo da demora. Mas os investigadores afirmaram que isso não é necessariamente uma prova de que algo nefasto estava acontecendo, já que cada caso de pessoa desaparecida é diferente do outro. A população em Lawrenceville e Houston foram orientados a ficar atentos a Taina e a relatar qualquer avistamento dela. Se você souber onde Taina está ou tiver qualquer informação que possa ajudar no andamento do caso dela, pedimos que entre em contato com o Departamento de Polícia de Lawrenceville pelo número 770-670-5057, mencionando o número do caso da agência 25.050.090. Número 13. Ashley Moore, de 26 anos, continua desaparecida, apesar dos melhores esforços de sua família e dos investigadores para encontrá-la. Em setembro de 2025, Ashley estava morando em Hartwell, Ohio. Ela foi vista pela última vez lá em ou por volta de 10 de setembro, e desde então, família e amigos ficaram mais preocupados com seu bem-estar após ela parar de se comunicar. Eles não explicaram o motivo, mas a família de Ashley contou aos investigadores que ela poderia ter planejado viajar para Las Vegas, sem informar se seria uma mudança definitiva ou por outro motivo. Quando ela não voltou para casa, sua família procurou todos com quem Ashley costumava sair, caso a tivessem visto ou soubessem quais eram seus planos, mas ficaram tão surpresos quanto a família ao descobrir seu desaparecimento. Desde então, todas as tentativas de contato com Ashley falharam. Sugeriu-se que seu telefone foi desligado ou ficou sem bateria. Isso impede o uso do telefone dela para rastrear sua localização, frustrando investigadores e entes queridos. Acrescentaram que ela pode estar dirigindo um Nissan Sentra com placas temporárias. Como é comum em casos de desaparecimento, os familiares de Ashley disseram que ela nunca fica tanto tempo sem contato e temem que algo tenha ocorrido enquanto viajava para Las Vegas. Ainda não se sabe se ela estava viajando sozinha ou acompanhada, e desde que foi dada como desaparecida, ninguém apareceu para relatar tê-la visto. A última a falar com Ashley foi sua avó, que a contatou em setembro, mas não disse sobre o que conversaram. Seus entes queridos fizeram vários apelos em suas redes sociais na esperança de que alguém apareça com informações sobre seu paradeiro, mas até o momento nenhuma informação desse tipo foi recebida. Desde então, eles criaram um panfleto detalhando as circunstâncias do desaparecimento dela, que foi divulgado em várias plataformas de redes sociais, junto com um apelo para que qualquer pessoa que a tenha visto entre em contato com a polícia. 4 meses após o caso de Ashley ser aberto, investigadores seguem buscando pistas sobre seu paradeiro e prometeram apurar todas as pistas recebidas para dar respostas à família. Se você ou alguém que você conhece souber do paradeiro de Ashley, entre em contato com o Departamento de Polícia de Cincinnati pelo número 513-569-8600. Número 12. É impressionante quantas pessoas perdem a vida todos os anos devido à violência desnecessária, da qual elas não tiveram nenhuma participação.
Foi exatamente isso que aconteceu com Cole Lapowski, de 26 anos, quando perdeu a vida em 29 de junho de 2025, e seu agressor ainda não foi identificado. A polícia de Toledo, Ohio, declarou que na noite em questão foi chamada para um endereço na Lincolnshire Boulevard, onde uma testemunha relatou que alguém havia disparado uma arma de fogo e ferido um transeunte inocente no processo. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram Cole caído no chão e foi determinado que ele havia sido ferido por um único tiro na cabeça. Ele foi levado às pressas para um hospital da região após receber atendimento no local e os médicos fizeram tudo o que podiam para salvar sua vida, mas, infelizmente, seus esforços foram em vão e Cole faleceu. Mais tarde, foi revelado que Cole e sua noiva estavam voltando para casa após uma visita a um restaurante Taco Bell na região. Enquanto passavam de carro pela residência em questão, alguém disparou uma arma por motivos desconhecidos e Cole foi atingido. As autoridades disseram que um grupo fazia uma festa no local, um Airbnb, e acreditam que uma discussão começou entre 2 ou mais participantes. A briga evoluiu para a violência e vários tiros foram disparados, deixando Cole ferido. Um vizinho contou que antes da festa, uma mulher bateu à sua porta para avisá-lo que faria uma festa no bairro mais tarde. Ele acrescentou que em poucas horas, cerca de 150 pessoas apareceram e ficou impossível transitar pela rua, já que a festa havia se espalhado para a via. Ficou claro que os participantes da festa beberam muito, pois a polícia voltou depois para recolher celulares esquecidos. Os investigadores foram informados posteriormente de que um segundo homem havia chegado ao hospital após ser atingido e foi determinado que ele também se feriu na festa, provavelmente pelo mesmo agressor, e se recuperou completamente. Como havia muitas pessoas no incidente, alguém na festa deve ter visto quem atirou. Mas ninguém se apresentou, seja porque está protegendo o culpado ou porque tem medo de sofrer retaliação. Nenhuma informação adicional foi recebida, e a polícia pediu que qualquer pessoa que estivesse presente na festa naquela noite ou que tenha informações sobre o agressor se apresente para que a justiça possa ser feita no caso de Cole. Após o ataque, os pais de Cole processaram Jennifer Wolf, dona do Airbnb, por morte por negligência. Eles alegaram que ela não tomou os devidos cuidados ao organizar a festa e que foi indiretamente responsável pela morte de Cole. Eles afirmaram que Wolf não monitorou o tamanho da festa, que estava sendo realizada na mesma rua da casa de Cole. Além disso, eles alegaram que ela não garantiu a segurança dos participantes da festa e da comunidade ao redor e acreditam que tem direito a uma indenização de 25 milhões de dólares, além de mais 10 milhões em danos punitivos. Se você souber quem é o responsável pela morte de Cole ou puder fornecer à polícia qualquer informação útil sobre o caso dele, pedimos que entre em contato com o Disque Denúncia pelo número 419255111, pelo número 41925511111. Número 11. Um caso incomum começou a se desenvolver na Filadélfia em dezembro de 2025, quando um motorista de guincho foi atacado enquanto estava de serviço. O incidente terminou com o motorista perdendo a vida, mas no mês seguinte o caso ficou ainda mais complicado devido a 2 ataques semelhantes que também ocorreram. No dia 22 de dezembro de 2025, David Garcia Morales, de 20 anos, estava trabalhando para a empresa 448 Towing and Recovery Company e ele estava dirigindo um dos caminhões de reboque brancos da empresa. Por motivos desconhecidos, alguém se aproximou do caminhão e atirou, matando David. Ao chegarem, os investigadores encontraram David ainda vivo no caminhão. Ele foi levado ao hospital, recebeu atendimento, mas faleceu em 26 de dezembro devido aos ferimentos. Enquanto isso, a polícia buscou evidências perto do veículo e achou imagens de câmeras de um Jeep Grand Cherokee azul marinho dirigido pelo agressor. A imagem foi divulgada e notou-se danos no teto solar e na janela traseira do veículo. 3 semanas depois, outro ataque aconteceu contra Aaron Whitfield, de 25 anos, que trabalhava na mesma empresa de reboque.
Ele e a namorada estavam no caminhão dele, na esquina das ruas Bustleton e North, quando foram atacados a tiros. Imagens de câmeras de segurança mostraram que um sedã cinza se aproximou do caminhão antes de alguém dentro do carro sacar uma arma de fogo e disparar contra as pessoas. Os veículos saíram em alta velocidade e os investigadores acreditam que foi um ataque planejado e coordenado. O carro em questão acabou sendo encontrado e analisado em busca de pistas, e espera-se que os atacantes tenham deixado seu DNA ou impressões digitais, o que pode ajudar na identificação deles e levar à sua prisão. Aaron, infelizmente, não sobreviveu ao ataque, mas sua namorada, ferida na perna, foi levada rapidamente ao hospital e deve se recuperar totalmente. Com 2 ataques semelhantes ocorrendo em um período tão curto de tempo, a polícia está investigando se os 2 casos estão ligados. Eles também estão investigando um terceiro caso de 23 de novembro de 2025, no qual Aaron Smith Sims, de 26 anos, foi atacado. Na época, Aaron era olheiro para motoristas de guincho. Isso significa que ele tinha a responsabilidade de informar os motoristas de guincho da região sobre acidentes que haviam ocorrido para que eles pudessem ir rapidamente ao local e oferecer ajuda. Depois que Aaron foi atacado, ele foi levado para um hospital e por um tempo havia esperança de que ele sobrevivesse, mas ele faleceu em 4 de janeiro de 2026. As 3 vítimas desses casos trabalhavam na mesma empresa de guincho. Como os ataques foram semelhantes, sugeriu-se que alguém com rancor contra a empresa esteja cometendo os ataques, mas isso ainda não foi comprovado. A polícia sugeriu que isso pode ser parte de uma guerra de territórios na região. No passado, as empresas de reboque na Filadélfia já entraram em conflito sobre as áreas que deveriam ser cobertas por cada empresa. Em alguns casos, essas disputas se tornaram violentas. Até agora, nenhuma testemunha se apresentou e mesmo com imagens de câmeras de segurança, nenhum suspeito foi identificado. Qualquer pessoa que tenha informações sobre esses ataques deve passar uma informação ligando para 215-686-8477. Número 10. Localizada dentro dos limites do Chile e no sudeste do Oceano Pacífico, há uma ilha marcada por uma história rica e monumentos que são um testemunho disso. Os Moai, ou cabeças da Ilha de Páscoa, são a principal característica da ilha. Eles foram criados pelo povo Rapa Nui antigo e em 1995 foram declarados Patrimônio Mundial. Existe um debate persistente entre os especialistas sobre como os habitantes chegaram pela primeira vez à sua terra. Argumento parecido surge ao discutir como eles desapareceram dali. Desde que podemos nos lembrar, o colapso da Ilha de Páscoa foi atribuído a uma explicação: o ecocídio. A hipótese do ecocídio é mais famosa quando aplicada a Rapa Nui e pode até ser usada para descrever as circunstâncias climáticas atuais. A teoria sugere que a razão por trás do colapso da sociedade veio da destruição ambiental causada por eles mesmos. Consumo excessivo, argumentam alguns especialistas. Desmatamento para abrir espaço para a construção dos Moai, erosão do solo pelo uso excessivo levando à fome, conflitos internos resultando em guerras e, posteriormente, no colapso da sociedade, segundo especialistas. Ecocídio, disseram eles, foi a causa do colapso. Os Rapa Nui se destruíram por meio do esgotamento dos recursos e da capacidade excessiva. Agora, tudo o que sabemos está sendo questionado. A teoria predominante já não prevalece porque, há pouco mais de um mês, a tecnologia se mostrou útil mais uma vez. 15 antigos habitantes da ilha remota foram mantidos armazenados em laboratório por bastante tempo, esperando por novos meios de desvendar mais segredos e mistérios. Eram candidatos ideais para reescrever a história como a conhecemos. Recentemente, o sequenciamento de genomas permitiu aos pesquisadores entender melhor o DNA e agora é usado para determinar o que de fato ocorreu. Ao analisar o DNA dos 15 habitantes, os especialistas não encontrariam nenhuma evidência de um gargalo genético correspondente a um rápido declínio populacional.
Por meio da análise de dados arqueológicos e datação por radiocarbono, também foi determinado que, como a maioria das populações antigas, Rapa Nui começou pequena e aumentou de forma constante por séculos, sustentando uma população de 3.000 a 4.000 pessoas. A comunidade usava uma técnica de cultivo com pedras para manejar o solo vulcânico. Mas, por volta da década de 1860, o número deles caiu repentinamente de forma muito rápida. E o que estava acontecendo na década de 1860? Escravidão, expansão para o oeste, nacionalismo, roubo de territórios, reformas, massacres e guerras civis. Ao analisar esses fatores e utilizar os dados coletados pelos pesquisadores, logo se descobriu que o ecocídio definitivamente não foi a causa do colapso. Caçadores de escravos do Peru chegaram à ilha naquela década e levaram tantos Rapa Nui quanto conseguiram colocar em seus barcos. Ao partirem da ilha, 1/3 da comunidade já havia sumido. Isso claramente não foi um colapso. Colapso populacional, segundo especialistas, implica uma perda de 80% a 90% ao longo de um determinado período de tempo, não uma erradicação imediata. Mas isso representa só 1/3 da população. Para onde foram os outros Rapa Nui? Bem, os genomas revelaram o segredo mais bem guardado dos habitantes da Ilha de Páscoa, uma troca com os nativos americanos. Descobriu-se que antes da chegada de Colombo às Américas, o povo da Ilha de Páscoa viajou pelo oceano até a América do Sul, onde seus genes se integraram aos da população nativa. Apesar de recente, essa descoberta não surpreende totalmente. Histórias orais há muito tempo contam a relação entre a Ilha de Páscoa e os nativos americanos, e a presença de batata doce na ilha sugeria comércio antes do contato europeu. Embora alguns especialistas e até o público tenham relutado em abandonar uma narrativa falsa, a prova está lá nos genomas e no DNA. Número 9. Tudo começou com uma simples caminhada. 2 amigos entraram na mata, esperando aproveitar a natureza e relaxar, mas, em vez disso, se depararam com uma descoberta que continuaria a assombrá-los por décadas. Depois disso, fazer trilhas passou a ser sempre motivo de ansiedade e apreensão. No dia 9 de janeiro de 2015, os caminhantes desavisados se encontraram nos arredores de Puerto de Somiedo, uma cidade na Espanha conhecida por suas trilhas nas montanhas e pelo Parque Nacional de Somiedo. Mas a cidade ficaria notável por outro motivo. Durante a caminhada, os 2 viajantes se depararam com algo que jamais poderiam ter esperado. Um corpo. Ao lado de um riacho estreito, havia um cobertor assumindo uma forma suspeita e amorfa que exigia uma investigação mais detalhada. Ao se aproximarem, um cheiro forte os afastou e eles chamaram a polícia local. Os policiais correram até o local e, ao removerem as camadas, encontraram um corpo embaixo. O falecido, sem identificação, foi chamado de Homem de Somiedo e logo foi levado ao necrotério para uma autópsia. Uma das pernas do homem estava ausente, possivelmente levada por animais necrófagos. Foi constatado que, apesar das costelas salientes, ele teve nutrição adequada na maior parte da vida. Sua barba era bem cuidada e sua pele demonstrava ter recebido muitos cuidados durante a vida. O Homem de Somiedo também era mal formado. Ele tinha uma cabeça pequena, membros e dedos longos, uma corcunda nas costas e um externo protuberante. O sequenciamento de DNA revelou rapidamente que ele tinha síndrome caquética, impedindo-o de viver sozinho e exigindo cuidados contínuos. Diante da condição, concluiu-se que o falecido provavelmente tinha ao menos um cuidador. Apesar de o indivíduo não identificado estar enrolado em um cobertor e deixado ao lado do riacho, a polícia não encontrou sinais de crime. Não havia sinais de violência, envenenamento ou indícios de ação criminosa. O médico legista também determinou que a causa de sua morte prematura foi um ataque cardíaco. A polícia achava que encontraria a família dele rapidamente, apesar de não o identificar. A síndrome de Caca é rara e as características físicas do homem seriam facilmente reconhecíveis se fossem descritas. Os investigadores foram à cidade mais próxima, confiantes de que alguém surgiria.
Curiosamente, nenhum morador reconheceu as descrições recebidas. A polícia lhe estendeu as buscas para cidades vizinhas, mas mesmo assim não encontrou nada. Ninguém com a descrição dele apareceu em nenhum dos registros hospitalares, nem em nenhuma das casas de repouso. Os registros de nascimento do município viraram foco, assim como a busca por parteiras rurais que poderiam ter presenciado seu nascimento. Mas não havia nada, e a pergunta continuava a persistir. Quem era o homem de Somiedo? Em outubro de 2024, o primeiro avanço no caso seria feito, mas ninguém realmente sabia disso ainda. Tudo começou com um mandado de prisão para duas pessoas, irmãos Henrique e Henriqueta. Eles tiveram que ir ao tribunal para uma avaliação obrigatória do irmão deficiente sob seus cuidados. Mas os irmãos optaram por não comparecer ao tribunal para a reavaliação e não apresentaram o dependente. Os serviços sociais suspeitaram de algo estranho, pois há 10 anos não viam nem ouviam falar do homem deficiente sob os cuidados de Henrique e Henriqueta, que recebiam 3.000 euros mensais em nome dele. Mas a dupla conseguiu ficar foragida por vários meses, até que finalmente foram detidos em um hotel em fevereiro de 2025. Ao serem detidos, uma história perturbadora começaria a se desenrolar. Uma que desvendaria um caso sem solução de décadas atrás. Luiz Maria JC, chamado de Luísa, era o irmão deficiente de Henrique e Henriqueta, sobre quem os tribunais estavam falando. Ele nasceu com paralisia cerebral, tinha catarata severa e era surdo. Por meio de interrogatórios, os investigadores souberam que o irmão já era conhecido das autoridades, pois em 2015 encontraram seu corpo enrolado em um cobertor perto de um riacho. Luiz, sim, era o homem de Somiedo. Os irmãos continuaram sua história, dizendo que após o falecimento do último cuidador dele, eles assumiram a guarda dele. Durante 10 anos, as inspeções dos assistentes sociais tiveram resultados semelhantes. O homem não estava lá porque estava fora, doente ou visitando parentes. Na verdade, os irmãos revelaram que ele havia ficado cada vez mais doente, mas eles não chamaram uma ambulância por medo de que não conseguissem salvá-lo, o que significaria que sua morte seria registrada e os benefícios seriam cortados. Então, eles esperaram até que Luísa finalmente sucumbisse às suas enfermidades e, por fim, à fome. E então, eles o levaram para a mata, escondendo seu corpo do mundo e do governo, permitindo que continuassem recebendo os benefícios por invalidez durante a década seguinte. Número 8. Mencionada no livro de Gênesis, é uma história cuja veracidade é contestada. É a cidade de Maanaim, localizada em Israel, no lado leste do Rio Jordão. Em Gênesis, lemos sobre as viagens de Jacó para reencontrar seu irmão. Ele chega a Maanaim, que para ele era uma cidade sem nome. Aqui, os anjos de Deus o encontraram e disseram que aquilo era o acampamento de Deus e chamaram o lugar de Maanaim, que significa 2 acampamentos. Séculos depois disso, as tribos israelitas de Ruben, Gade e Manassés pediram para receber heranças no lado leste do Rio Jordão. Moisés concordou com o pedido, desde que as tribos ajudassem as demais contra os cananeus, o que foi cumprido. A área foi então destinada a eles, mas com a conquista de Canaã, vemos que, por ordem de Deus, várias cidades, incluindo Maanaim, seriam dadas aos levitas. Há muitas outras histórias que atravessam séculos sobre essa cidade peculiar. Mas a pergunta permanece: onde ela está? Em janeiro de 2025, 2 importantes estudiosos israelenses anunciaram um avanço intrigante no mistério, percebido apenas 2 meses antes. Espalhados por um sítio arqueológico no topo de uma colina na Jordânia, estão blocos de pedra decorados com cenas artísticas de leões e banquetes, evidências de um antigo palácio israelita que pode ter existido ali há cerca de 2.800 anos. A presença da arquitetura monumental, que data do início do século 8 a.C., pode ser evidência da expansão israelita, sugerindo que o palácio fazia parte do reino de Israel, com a cidade de Maanaim situada dentro de suas fronteiras. Passagens bíblicas indicam que a cidade ficava ao lado de Penuel, que os pesquisadores acreditam ser a atual
Tel al-Dahab as-Sharqi. Apoiando essa teoria está a menção bíblica de um templo em Penuel, e parece que tal templo foi localizado em Tel al-Dahab as-Sharqi. A descoberta das ruínas não está sendo usada como prova para confirmar a historicidade da Bíblia e suas narrativas. Por algum motivo, a descoberta das ruínas não serve como evidência para confirmar a historicidade da Bíblia. Os pesquisadores afirmam que isso serve como evidência da presença israelita em Transjordânia, o que pode ajudar estudiosos a entender por que eventos bíblicos ocorreram nessa área. Número 7. Sage Smith, criada por sua avó paterna em Charlottesville, Virgínia, teve uma infância difícil, marcada pela separação dos pais e pelo tempo no sistema de acolhimento, onde enfrentou bullying. Ainda assim, ela era carismática e pretendia ser cabeleireira, matriculando-se em cosmetologia no início de 2012, após mudar-se para um apartamento na Harris Street. Em 20 de novembro de 2012, a jovem de 19 anos disse à sua colega de quarto que sairia para um encontro às 17h40 e que voltaria mais tarde. No dia seguinte, ela estava desaparecida. As ligações caíam na caixa postal e relatos dizem que sua meia-irmã a viu pela última vez na Main Street às 18h30. Colegas de quarto relataram seu desaparecimento em 22 de novembro. A polícia vasculhou a rua Harris e a Universidade da Virgínia sem sucesso, observando que seu telefone estava desligado, algo incomum, e a classificou como desaparecida em situação de risco, suspeitando de crime. Investigadores descobriram que o último contato de Sage foi com Eric McFadden, com quem ela planejava se encontrar perto da estação da Amtrak. Eles trocavam mensagens e se encontravam em segredo, com McFadden supostamente pagando para que Sage mantivesse o relacionamento em segredo de sua companheira, Esther Avini. 2 dias após o desaparecimento de Sage, Esther registrou o desaparecimento de McFadden. No dia seguinte, McFadden ligou para Esther pedindo dinheiro e depois procurou a polícia ao saber que queriam falar com ele. Ele negou ter encontrado Sage ou saber do paradeiro dela, depois cortou contato e sumiu de vista e permaneceu desaparecido até recentemente. Por mais de uma década, ambos os desaparecimentos permaneceram sem solução. Mas em outubro de 2025, a polícia rastreou McFadden até Los Angeles depois que ele tentou mudar seu nome legalmente. Os investigadores o entrevistaram, mas os detalhes seguem confidenciais. Nenhum progresso foi feito na busca por Sage, mas a polícia atualizou o caso para incluir o termo provável homicídio, possivelmente com base em novas informações ou na declaração de McFadden em 2012 de que Sage tinha inimigos. Número 6. Outro mistério da era bíblica é a Arca da Aliança, um elemento que há muito tempo é mencionado na crescente lista de mistérios. Onde ela está? O que é isso? As perguntas ainda permanecem. De acordo com a Bíblia, existe um baú de madeira revestido de ouro ornamentado, projetado para abrigar um componente importante que coloca o restante da narrativa bíblica em movimento. A arca foi feita para guardar as tábuas da lei dadas a Moisés. Supostamente, a arca estaria repousando no Santo dos Santos, junto ao tabernáculo do antigo templo de Jerusalém. Dizem que as tábuas dos 10 mandamentos ainda estão dentro dela. Mais uma vez, enfrentamos uma grande questão. Onde está? O mistério da Arca da Aliança parece estar um passo mais perto de ser resolvido, se formos acreditar nos desdobramentos recentes. No centro da descoberta recente está a cidade bíblica de Siló, um lugar raramente mencionado nas discussões sobre a Arca da Aliança. Antes dos templos em Jerusalém, existia um templo em Siló, antiga cidade da Samaria, que antecede Jerusalém em quase 400 anos, um longo período na linha do tempo dos 10 mandamentos e do surgimento dessas cidades. Siló tinha grande importância, pois lá foram erguidos altares para sacrifícios e adoração, segundo o registro sagrado. Durante esse tempo, muitos se perguntavam se realmente acreditavam na existência de Siló, uma cidade que era facilmente identificável.
Haveria um templo, altares e restos de ofertas, e esses mesmos elementos seriam inesperadamente descobertos em 2023. O Jerusalem Post publicou a história de uma descoberta incrível que deixou os historiadores absolutamente maravilhados. Escavações arqueológicas ocorriam na área, considerada a antiga cidade de Siló. A terra revelou novas características, fortalecendo a teoria. Enquanto removiam o pó, os especialistas questionavam se tinham descoberto o antigo complexo de adoração de Siló. A equipe analisava as ruínas de uma estrutura de pedra quando teve uma percepção surpreendente. As dimensões dessa estrutura correspondem à descrição, ao layout e às medidas do tabernáculo que se acredita ter abrigado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança guarda as regras escritas da vida, uma descoberta que pode mudar o mundo. Especialistas explicaram que o edifício está orientado de leste a oeste e dividido na proporção de 2:1, como descrito nas Escrituras. Os pesquisadores também documentaram uma grande parede interna que dividia o espaço em 2 seções, espelhando a divisão do lugar santo e do Santo dos Santos em Êxodo. Apoiando a teoria estão mais de 100 mil ossos de animais, incluindo ovelhas, cabras e gado, que provavelmente foram usados como sacrifícios, uma descoberta que não pode ser considerada coincidência. Ficou absolutamente claro que este era um local de sacrifício ritual, e suas dimensões correspondiam às do tabernáculo. Mas o que estava faltando na morada era a Arca da Aliança, que ainda mantém seus segredos escondidos do mundo. Número 5. Em dezembro de 1988, uma mulher de 20 anos relatou um ataque violento à polícia do condado de DeKalb. Em 30 de dezembro, ao trancar seu apartamento em Stone Mountain, um homem com uma máscara de esqui e uma faca a obrigou a ir para uma área isolada com arbustos no condomínio. O agressor ameaçou sua vida antes de fugir. A vítima conseguiu ajuda e seu namorado a levou até o DKPD, depois ao Hospital Memorial Grady, onde foi coletado material genético. Mas em 1988, a tecnologia para testar DNA não estava disponível, então as evidências foram armazenadas pelo Departamento de Investigação da Geórgia. Mais de 3 décadas depois, em junho de 2019, o caso foi reaberto e o DNA foi testado com a ajuda do Departamento de Justiça. As evidências correspondiam a Reginald Caldwell, então com 58 anos, que morava no condado de DeKalb, na época do crime. Após mais investigações, interrogatórios e depoimentos, Reginald Caldwell foi condenado em 20 de maio de 2025 por sequestro, agressão e lesão corporal grave, recebendo 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, além de mais 20 anos. Número 4. Um californiano colocou a coleira no cachorro e iniciou sua caminhada diária pela praia do Porto de Trinidade. Ele não sabia, mas logo depois contataria o Departamento de Polícia de Fortuna após uma descoberta angustiante. Os policiais que atenderam a ocorrência se dirigiram até Trinidad Head, uma formação rochosa localizada no porto. O homem apontou um crânio parcial virado para cima, na direção deles. Em fevereiro de 1993, os policiais recolheram o fragmento e o entregaram ao departamento do xerife do condado de Humboldt. Depois, um perfil de DNA do crânio foi criado e inserido no Índice Nacional de DNA de Pessoas Não Identificadas e no Banco de Dados de DNA de Pessoas Desaparecidas da Califórnia. O perfil foi comparado com vários desaparecidos e restos humanos, mas o fragmento não correspondia a ninguém conhecido. A partir daí, os detalhes do caso foram inseridos no NAMUS, sob o número de caso UP 55.274. E foi isso. Nada mais podia ser feito naquele momento. Eventualmente, o mundo esqueceu o crânio encontrado na Califórnia em 1993, que agora fazia parte de um acúmulo de casos de restos humanos não identificados. Em 2024, porém, uma nova esperança surgiu para esse mistério de décadas. Quando o deputado federal norte-americano Jared Huffman
financiou a eliminação do acúmulo de casos e permitiu novas investigações e testes de DNA pelo departamento do xerife do condado de Humboldt. O HCSC agora podia enviar as evidências para o laboratório da Outram em Woodlands, Texas. O fragmento de crânio de 1993 virou foco dos cientistas, que conseguiram extrair DNA da evidência com sequenciamento genômico forense. Esses esforços revelaram um perfil completo de uma mulher desconhecida, possibilitando pesquisas de genealogia genética para identificar a dona dos restos mortais. Vários meses depois, o segundo grande avanço revelaria essa identidade. O crânio acabou sendo de Kay Josephine Medin. Ela constava em vários bancos de dados de desaparecidos. No dia 3 de agosto de 1987, um homem chamado Nicholas chegou em sua casa no condado de Trinity e encontrou sua esposa de 48 anos desaparecida. A bolsa, os óculos e o carro dela continuavam lá, mas ela estava ausente. Nicholas relatou seu desaparecimento, o que gerou um grande esforço voluntário no terreno difícil ao redor da casa. Mas nenhum vestígio dela foi encontrado até 1993. A esposa de Nicholas era Kay Matt, uma professora, e segundo seu chefe, era uma pessoa de bom humor. Ele foi uma das últimas pessoas a vê-la quando ela saiu do trabalho. O departamento do xerife do condado de Trinity considerou o desaparecimento de Kay suspeito, mas não encontrou evidências de crime ou pistas sobre seu paradeiro. Embora ela tenha sido localizada, o mistério ainda persiste no caso. As autoridades não conseguem determinar o que causou seu fim prematuro, se tudo foi um acidente ou se algo muito mais sinistro estava envolvido aqui. Número 3. Gemini Madeline Posey, de 21 anos, da tribo Spirit Lake, morava em Fort Totten, Dakota do Norte, com seu namorado D'Angelo Hunt e o bebê de 7 meses no início de 2024. Em 3 de janeiro de 2024, ela voltou brevemente para a casa de sua mãe em Devils Lake antes de retornar para Fort Totten. 4 dias depois, em 7 de janeiro, Gemini foi vista por Hunt pela última vez ao sair do apartamento, dizendo que uma amiga iria buscá-la. Boletim de desaparecimento foi registrado em 11 de janeiro. A investigação inicial ficou sem pistas. Mais tarde, Hunt foi preso e acusado de homicídio em segundo grau pela morte de seu irmão, Isaac, cujos restos mortais foram encontrados em novembro de 2025 na reserva Spirit Lake. Isaac estava desaparecido desde março de 2024. A descoberta levou Hunt a se tornar suspeito no caso de Gemini. Em dezembro de 2025, Hunt foi oficialmente indiciado por um grande júri federal pelo suposto falecimento de Gemini, acusado de homicídio voluntário e agressão. Gemini ainda continua desaparecida e seu corpo nunca foi encontrado. Número 2. Existe uma grande controvérsia atualmente em andamento que deixou a comunidade histórica dividida, com um lado buscando provas e o outro apostando em conjecturas. Tudo gira em torno dos mistérios das pirâmides de Gizé. Discussões acaloradas começaram em março de 2025, quando um anúncio bastante estranho e aparentemente equivocado foi feito. Cidade encontrada sob a pirâmide. Pesquisadores italianos e escoceses dizem ter usado uma nova tecnologia, o radar de abertura sintética, que combina dados de radar de satélite com vibrações da atividade sísmica natural. O radar gerou uma imagem tridimensional dos vestígios de uma antiga cidade sob a pirâmide do rei Khephren, segundo pesquisadores. Esse esforço levou à descoberta de 8 estruturas verticais sob as pirâmides, alcançando cerca de 640 metros de profundidade. Cada poço está supostamente cercado por caminhos em espiral conectados a 2 estruturas cúbicas de 80 metros, sugerindo a presença de salas separadas. Pesquisadores relataram que 5 estruturas de múltiplos níveis estão ligadas por corredores mantidos em segredo de arqueólogos e historiadores por décadas. Com essa nova proclamação, o ceticismo inevitavelmente começou a surgir.
Especialistas expressaram preocupações sobre a tecnologia usada para fazer afirmações perigosas que poderiam mudar a história. A resistência não foi suficiente para dissuadir a equipe, que continuou pesquisando os mecanismos internos sob a pirâmide. Meses depois, a busca incansável por respostas deu resultado mais uma vez quando a equipe anunciou mais uma descoberta incrível. Uma segunda cidade, uma estrutura subterrânea interligada, foi encontrada sob a pirâmide de Menkaura. Escadarias, tubulações de água e poços verticais apareceram em 3 dimensões nos dispositivos de radar deles. Eles creem que esse complexo de vários níveis pode abrigar o lendário Salão dos Registros, citado em lendas. O Salão dos Registros seria uma biblioteca egípcia, antiga, capaz de revelar os segredos do universo se algum dia for encontrada. A presença de ambas as cidades ocultas sugere um colossal complexo subterrâneo, uma afirmação que está sendo descartada como exagerada ou não verificada. Além de suas declarações sobre 2 cidades subterrâneas suspensas sob as pirâmides, a equipe também insistiu que o complexo de Gizé tem 38 mil anos e não 4.500, como foi sugerido. Número 1. Quase 5 décadas atrás, algo sinistro foi encontrado surgindo da vegetação em um campo de fazenda perto da rodovia 79 dos Estados Unidos, a poucos quilômetros de Mariana. Foi em 13 de janeiro de 1977 que os restos mortais de uma pessoa desconhecida foram encontrados no campo. A Divisão de Investigação Criminal da Polícia Estadual do Arkansas foi enviada para investigar o caso. Investigadores recolheram os restos mortais e os enviaram ao gabinete do médico legista do Laboratório Criminal do estado do Arkansas. A descoberta ocorreu quando os testes de DNA ainda estavam no início. Não foi possível identificar a quem pertenciam os restos mortais e a causa da morte também permaneceu um mistério. Sequestros parentais já eram dezenas de milhares, enquanto os sequestros por desconhecidos ficavam em algumas centenas. Havia muitos casos para associar os restos mortais a uma pessoa, especialmente se ela não tivesse sido registrada como desaparecida. O caso do corpo do condado de Lee, como os restos ficaram conhecidos, foi ofuscado pelos homicídios das escoteiras de Oklahoma e pelo famoso desaparecimento de Simone Rittinger. Os restos achados no campo da fazenda não eram prioridade na época e não seriam pelos próximos 48 anos. Em março de 2024, a Unidade de Casos Arquivados da ASP revisava todos os casos não solucionados daquele período, com o próximo foco nos restos achados no condado de Lee. Com a ajuda do ASCL, os investigadores conseguiram levar os restos mortais para o laboratório Outram, onde um laboratório privado estava desenvolvendo e aprimorando avanços em análise de DNA e genealogia forense. Graças a esses esforços aprimorados, eles finalmente conseguiram identificar de quem eram os ossos que estavam na sala de evidências havia 5 décadas. No dia 6 de junho de 2025, o laboratório Outram divulgou um relatório identificando o homem a quem os restos mortais pertenciam. Charles Howard Wallace era o nome dele. Investigações adicionais localizaram 2 possíveis parentes residentes no Tennessee. Em julho, amostras de DNA foram coletadas deles e comparadas com as de Charles. Em setembro, tudo foi confirmado. A identificação foi positiva. Esses eram os restos mortais do jovem de 21 anos que, ao que parecia, perdeu contato com a família no outono de 1974. Os parentes o viram pela última vez em Memphis, Tennessee, no fim da adolescência, quando ele buscava tratamento em uma casa de transição no centro. Embora agora tenhamos alguma compreensão sobre o caso do corpo do condado de Lee, alguns aspectos ainda permanecem envoltos em mistério. Por um lado, as autoridades parecem não conseguir descobrir a causa de sua morte prematura ou como ele acabou sozinho naquele campo, despercebido por todos, por quase 50 anos. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas eu sou o Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.